Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, lá na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3. Nós faremos uma leitura um pouco extensa, mas muito oportuna e agradável, sobretudo. Do verso 2, aliás, do verso 1 até o verso 11, façamos essa leitura. Disse assim o apóstolo Paulo: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, que é a circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feita conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Os irmãos podem sentar. Eu acho que uma das coisas que mais perturba uma pessoa quando está ouvindo uma mensagem doutrinária acerca do comportamento da moral cristã é saber se aquele que está emitindo a fala é de fato alguém digno de ser acatado na sua fala. O apóstolo Paulo demonstrou isso daqui, quando ele expressou o que novamente ele dizia para os irmãos, ou continuamente ele estava dizendo. E ao dizer isto continuamente, Paulo dá o selo deste testemunho. Por que selo? Porque o selo é o testificado, digamos assim, é o certificado de que ele de fato estava fazendo aquilo que estava orientando a igreja a fazer. Note que o apóstolo aqui, como liderança da igreja, como fundamento da igreja, como o sucessor ou um dos sucessores da obra de Deus, recebida diretamente por Cristo, ele não faz aqui uma cobrança para que a igreja sirva a Deus. Eu creio, e aquele que tem um bom juízo sabe muito bem, que ninguém para servir a Deus deve ser coagido, deve ser cobrado, deve ser impulsionado por mera regra. Não. É claro que existem máximas nas nossas pregações que a gente induz os irmãos a obedecerem a palavra, mas o que está por trás disso e o que está dentro da nossa consciência
é que ninguém pode servir a Deus senão de bom grado. E é importante que se saiba e se perceba isso daí. Eu não posso servir a Deus por mera obrigação religiosa, ou simplesmente porque eu quero ir para o céu. Esse não é o ideal primeiro ou principal para se servir a Deus. Existe um caminho a ser percorrido. Uma das fases talvez seja essa, certamente o é. Mas alguém que quer servir a Deus deve servi-lo e segui-lo por desejo particular de boa vontade. Por que particular de boa vontade, pastor? Porque ninguém pode servir a Deus se não compreender os benefícios da morte de Cristo, a substituição dele por nós, aliás, de nós por ele, porque nós éramos as pessoas que deveriam estar crucificadas no Calvário e não ele. Mas ele agiu em substituição e pagou o preço pelos nossos pecados. Recebeu a dor pela nossa aflição. Angustiou-se e agonizou por causa dos nossos delitos e pecados que vivíamos deliberadamente cometendo. E ainda hoje, por falta de vigilância, ainda cometemos. Mas na sua infinita bondade e grandioso amor, ele pagou os nossos pecados anteriores e posteriores. E por isso, nós devemos olhar para Cristo com um olhar diferenciado. Não com alguém... Glória a Deus. E é porque a minha voz não é poderosa, né? Imagine se aqui tivesse pregando uma pessoa de um vozeirão, aí o negócio era... Mas enfim, nós, meus irmãos, deveremos olhar para Cristo com um olhar diferenciado, de alguém que realmente reverencia o ato de Jesus por nós. E isto nos faz querer amá-lo. Claro que ninguém quer amar a Deus senão por orientação, por convencimento do Espírito. A partir do momento que a palavra de Deus surte efeito nos nossos corações e passamos a entender este mistério que foi revelado, porque Jesus é um mistério de Deus que foi revelado a nós. O Cordeiro de Deus que estava preparado desde a fundação do mundo, foi aqui apresentado, pagou a culpa pelos nossos pecados, e assim pôde ser um referencial para a nossa fé. E aí, esse Jesus deve ser amado, meus irmãos, porque ele nos resgatou. Ele nos tirou do lamaçal do pecado, da vida incorreta, de corrupção, uma vida completamente oposta aos propósitos de Deus. E além disso, garantiu para nós a promessa de estarmos com Ele eternamente no lar vindouro futuro. Pode alguém pensar que essa história cristã é história da carochinha, mas, meus irmãos, não foi inventada por um homem. Foi apresentada e dita pelo Filho de Deus, que, ao meu ver, tem crédito para além de qualquer crédito que alguém possa dar para ele. Porque, meus irmãos, diante de Deus, Cristo teve uma relevância tão grande, absurdamente tão grande, que nele todas as pessoas do mundo
tiveram a capacidade de adquirirem salvação. Você já parou para pensar nisso? Todas as pessoas que já nasceram desde Adão até a última pessoa teve a oportunidade de abraçar a fé, ou terá a oportunidade. E eu digo para vocês, algo que parece absurdo, mas é puramente bíblico. Até o anticristo, que é um homem que vai ser possuído por Satanás para se exaltar como Deus, perseguir o povo israelita, fazer guerra, destruir a adoração a Deus no mundo, até por ele, por ser um homem, Jesus morreu. Mas como ele se recusou, ou se recusará ao benefício da salvação, ele se prestou a fazer tudo o que o inimigo das nossas almas quis. Mas enfim, vejam o que Jesus fez por nós. E o apóstolo Paulo, como um doutrinador, não um tirano, mas uma pessoa inspirada por Deus, preparada por Deus e com cuidado, não com atos de adulação. Não é isso que eu estou falando, porque tem muita gente que, quando a gente fala de cuidado, acha que a caminhada cristã tem que ser repleta de adulação. Faça isso, meu filho, faça aquilo, eu estou aqui, eu vou lhe ajudar. Não. O cuidado é a expressão correta, meus irmãos, da informação que nós precisamos receber do conhecimento de Cristo. Você pode andar por si só em Cristo Jesus. Não precisa de nada que lhe apoie aí, senão a pessoa de Jesus. Tem muitos irmãos que colocam, digamos, muletas em outros irmãos, como se os outros irmãos fossem muletas para poderem caminhar. Não é preciso eles. Nós somente em Cristo Jesus podemos caminhar. E o apóstolo Paulo, ele falava desse cuidado e dizia para a igreja: olha, eu tenho credibilidade de falar o que eu estou falando, porque vejam só, Paulo apresentou o seu currículo da seguinte maneira: eu era tudo dentro da minha comunidade judaica, eu usufruía de toda a reputação possível. Alguém pensou em cristão, imaginava logo em chamar Paulo para acabar com aquela praga no início, porque Paulo era o executor judaico de penas de prisão, de tortura, de perseguição, porque ele queria fazer imperar o judaísmo, ou o farisaísmo, como ele mesmo diz, que servia com todas as suas forças. Por isso, não em um ato de soberba, mas em um ato de humilhação, Paulo disse: alguém acha que pode confiar na carne, muito mais eu. E aí ele elenca tudo aquilo que ele vivenciou enquanto descrente, enquanto uma pessoa pecadora, distanciada de Deus. Olha aqui, disse ele, eu tenho toda essa história atrás de mim, mas tudo isso eu considerei perda por amor a Cristo. Deixei tudo de lado, ou tudo para trás. E de fato, irmãos, vocês percebem que lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo cai prostrado diante de Jesus, que aparece diante dele, Paulo nega absolutamente tudo, não volta nem atrás. Ele não quer nem saber da sua vida ou dos seus bens que ele poderia possuir. Em nada Paulo lembra aquelas pessoas que foram consultadas sobre o seguir a Jesus, e um disse: ah, Senhor, deixa primeiro eu enterrar o meu pai, deixa eu primeiro fazer isso ou fazer aquilo. Paulo de forma alguma quis fazer algo do seu passado ou da sua vida pregressa. Ele rumou para frente, esquecendo-se de tudo. Ele não tinha nada, irmãos, ele foi só com a roupa do corpo e com a coragem. Isso é o que nós chamamos de renúncia. Renúncia porque Paulo compreendeu
o significado e a necessidade de renunciar a absolutamente tudo por amor de Cristo. Quando ele entendeu, quando aqueles recalcitrões que estavam incomodando Paulo, segundo a fala de Jesus, entraram profundamente no seu coração e ele entendeu, ele não relutou mais no entendimento, mas ele conheceu o significado de tudo aquilo, ele de fato renunciou. Renunciou primeiramente porque Jesus assim nos ensinou. Nós sabemos que Jesus havia dito isso, que é necessário a renúncia, e eu acho que esse tema de renúncia, irmãos, no tempo presente, é algo que não pode ser esquecido, porque o que está sendo mais esquecido hoje em dia é a renúncia. Todo mundo quer servir a Deus segundo a sua própria mentalidade. Ninguém quer se sujeitar ao que está posto nas Escrituras. E tem muita gente que alega o seguinte: eu não sirvo a Deus na literalidade da letra, no que está escrito. Meus irmãos, se não for seguir a Cristo por aquilo que ele escreveu, ou como dizem, na literalidade da letra, então não é seguir a Cristo. Porque se eu digo para você, faça isso, e você não faz, eu não posso chamar você de meu seguidor. Ou Cristo não pode chamar qualquer pessoa de seguidora sua. Porque é necessário que a gente entenda que Ele é maior e nós não somos nada. Isso é o grande significado da renúncia. E aqui eu posso dizer para vocês o seguinte: a vida de renúncia, irmãos, nada mais é do que você devolver a Jesus a vida que Ele lhe concedeu. É simples assim. É abandonar absolutamente o controle de todas as coisas. Algum direito, algum poder, alguma orientação que você tem dado à sua vida. Tudo aquilo que você faz e diz, é entregar tudo isso daí nas mãos dele, para que ele conduza a nossa vida como ele quiser, e não como nós queremos conduzir. Às vezes a gente está cansado de ouvir, inclusive hinos que, digamos assim, desencaminham as nossas vidas. Tenha sonhos. Os sonhos de Deus, e muitas vezes não são os sonhos de Deus, são os sonhos da gente próprio, de querer realizar, de querer fazer alguma coisa, por uma questão de achar que se pode fazer pela capacidade, pela potencialidade, mas isso afasta a providência de Deus nas nossas vidas. Quantas pessoas não quiseram fazer e cumprir a sua própria vontade e se frustraram, perderam tempo. Se Jonas tivesse obedecido a Deus e tivesse ido logo para Nínive, ele não teria feito a despeito de pegar um navio para Tarsis. Foi só perda de tempo. No final ele acabou fazendo a vontade de Deus. Naquele momento, é importante que se diga, foi algo que Deus, digamos, usou de força realmente para ele realizar. Porque o povo israelita era um povo de possessão, de propriedade divina. Não que a igreja não seja, mas existia a necessidade imperativa de os judeus, por serem os detentores deste título, anunciarem a vontade de Deus para outras nações, como eram os ninivitas. E Deus queria porque ele fosse, e ele tinha que ir. Não podia dizer não, e ele foi. A força segundo a vontade de Deus. Hoje, vejam só, hoje às vezes Deus manda-nos fazer alguma coisa. Eu falo manda-nos no sentido de colocar todo mundo dentro desse contexto. Mas sabemos que muitos de nós já fazem a vontade de Deus. Mas tem muita gente que diz o seguinte: não, eu faço a vontade de Deus ao meu jeito, do jeito que eu acho que é para fazer.
Eu acho que eu produzo melhor pensando dessa maneira. E eu vos digo nessa noite, agir pensando dessa maneira não significa absolutamente nada em cumprir a vontade de Deus. Porque cumprir a vontade de Deus, meus irmãos, significa fazer o que Ele quer. Vejam só Jesus. Nós pegamos inicialmente o apóstolo Paulo, mas se nós percebermos o que Jesus fez, Ele absolutamente cumpre o que Ele, digamos, exige de nós. A Bíblia Sagrada diz que Jesus certa vez falou sobre esses princípios de renúncia, lá no Evangelho de João, quando Ele disse: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Eu não procuro a minha própria glória, disse Jesus em João 8,50. Ou seja, Cristo nunca fez a sua própria vontade. E isso talvez pareça um problema teológico para muitos irmãos, porque dizem assim: mas pastor, Jesus não era Deus? Por que Ele não poderia fazer a sua própria vontade se a vontade dele não era uma vontade divina? De fato, isso pode ser uma dúvida que pode surgir entre os irmãos, mas lembremos-nos que quando Jesus disse o que nós falamos aqui, Ele não disse como Deus, Ele disse como homem. Ele era um homem sujeito a tudo o que o Pai o tivesse instruído. Por isso também em João ele disse: eu nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, porque faço sempre o que lhe agrada. Note que existe aqui uma relação de sujeição, de submissão e de renúncia da própria vontade para fazer a vontade divina. Como homem, Jesus estava ali apresentando. Essa submissão de Jesus, meus irmãos, é o fundamento para a renúncia. É o fundamento para conhecermos o significado do que significa mesmo a renúncia, conforme as palavras dele escritas. Ou seja, se Jesus, que era Deus, se tornou homem, foi capaz de renunciar à própria vontade como homem, aí você me pergunta: pastor, como homem, ele não tinha a mesma sintonia com o Pai para fazer a vontade do Pai? Não tinha. Mas lembre-se de uma coisa, lá em Mateus, no capítulo de número 4, diz a Bíblia que Jesus foi o quê? Tentado pelo inimigo. Se ele foi tentado pelo inimigo, o inimigo ousou inquietá-lo acerca da sua vontade enquanto homem. Tu está com fome, come aqui. Tu não é ninguém, eu vou te colocar nas alturas. Joga-te daqui porque tu disse que tem a proteção, Deus vai te amparar. Ou seja, Satanás tentou induzi-lo a paixões humanas. Não me refiro aqui de paixões no sentido carnal e amoroso ou romântico da palavra. Paixão significa simplesmente a elevação da vontade própria para se querer fazer o que se bem entende. E Jesus em nenhum daqueles momentos retrucou, mas severamente. E com o inimigo, meus irmãos, tem que ser severo. Com o inimigo não pode ter meio termo, não. Com o inimigo tem que ser duro. É claro que ele é maior do que nós, entendamos isso, porque até o arcanjo não ousou pronunciar palavra contra ele, antes disse: o Senhor que te repreenda. Quanto mais nós. Mas nós devemos ficar firmes no Senhor, porque é possível no Senhor vencer o inimigo. Por isso que o apóstolo João diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ou seja, a nossa confiança não é em nós mesmos, mas é nele. Se Jesus, irmãos, deu-nos o exemplo, e ele não deu o exemplo apenas para esta igreja, esta palavra que nós lemos, fazemos uso todos os dias, ela é universal. Ela fala a
todos os habitantes da terra. Se os habitantes da terra não querem ouvi-la, não é problema dela, porque a instrução está dada. E sábio é aquele que atenta para a palavra de Deus. De fato, aquele que quer ser discípulo atenta para a palavra de Deus. Mas eu retorno aqui para Paulo. E, aproveitando-me mais uma vez dessa admoestação, é importante, irmãos, que a gente renuncie os nossos desejos para servir a Deus. E note, servir a Deus significa muitas vezes servir ao próximo, servir a um irmão, servir a uma pessoa descrente, servir ao inimigo. Imagine só, irmãos, você servir o seu inimigo. Ajudar o seu inimigo é você renunciar ao seu direito por estar sendo perseguido, para dar ao outro aquilo que ele precisa, porque você conhece a ignorância e a incredulidade que está em seu coração. Lembrem-se da história de Dirk Williams, um anabatista que estava fugindo do seu algoz. E quando passaram por um rio que estava congelado, Dirk Williams passou tranquilo e bem, e chegou à outra margem são e salvo, mas o seu perseguidor caiu e não sabia nadar. Por causa do espírito piedoso de Dirk Williams, ele disse: eu não vou fazer a minha própria vontade, porque a minha vontade qual é? Fugir e me livrar desse perseguidor, poupar a minha vida. Antes, ele voltou, salvou o perseguidor que estava se afogando, e em retribuição, o perseguidor prendeu Dirk Williams, levou a julgamento. Depois do julgamento teve a tortura e posteriormente a sentença de morte. Mas ele renunciou à própria vontade. Alguém diz assim: mas pastor, hoje em dia isso é uma loucura. Loucura para quem não é salvo. É poder de Deus. Porque, meus irmãos, o brilho virtuoso de alguém que tem fé figura dessa forma. Um crente genuíno age desta maneira. Um crente que sabe renunciar a alguma coisa que lhe deseja o coração, age desta forma. Agora, tem muito crente que quer satisfazer a sua própria vontade, e é para isso que nós estamos aqui, para orientar cuidadosamente que os irmãos não ajam por aí. Porque vejam só, irmãos, Paulo, no verso inicial do texto que nós lemos, disse para os irmãos: irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Quem fala nesses termos está querendo ver no coração dos crentes outro sentimento, senão somente o regozijo espiritual. E o regozijo, meus irmãos, não é uma singela alegria momentânea. Ah, porque tudo está bem, porque hoje as coisas deram certo. Tem crente, irmãos, que só se alegra no Senhor no dia que as coisas estão tudo dando certo. Mas quando as coisas estão dando errado, ele fica se maldizendo. Ele fica dizendo que Deus não ajuda ele. Ele fica dizendo que Deus está sendo injusto com ele. É murmuração, é reclamação por cima de reclamação. Mas Paulo diz aqui: regozijai-vos no Senhor. E em outro momento Paulo diz: regozijai-vos sempre. Ou seja, em todos os momentos, em todos os instantes, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, enquanto você estiver acordado e dormindo também. Regozijai-vos no Senhor. Ou seja, o regozijo, irmãos, demonstra que você sim tem confiança no Senhor. É o que Paulo diz aqui: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Por quê? Porque é segurança para vós. Quanto mais você internalizar essas informações, vou usar um termo assim um tanto quanto redundante, até um tanto quanto diferente, você fica mais crente.
Agora, se você não internaliza aquilo que Deus dá, internalizar é colocar dentro do coração. Por uma sensação que eu posso dizer boa, de leitura da palavra, de um coração tranquilo, de uma fé aprumada. Quando você faz isso, se alimenta, é segurança para vós. Quando você vem esse culto aqui para ouvir a palavra de Deus, quando você participa da escola dominical para aprender mais das doutrinas, quando você participa de um grupo familiar, você está dizendo: eu quero uma maior segurança para mim. Mas quando você irreleva, deixa de, não, hoje eu não vou para o culto não, hoje não estou bem. É quando não está bem que o culto é bom. É quando as coisas não estão bem orientadas que o culto serve para orientar ou o grupo familiar. Meus irmãos, é nesses momentos que mais a gente percebe o agir de Deus na nossa vida. Porque eu vou dizer uma coisa: o crente que é uma pessoa madura espiritualmente, quando as coisas estão boas ou quando não estão, ele sente Deus da mesma forma. Ele sente Deus no regozijo, ele sente Deus na tristeza. Mas há crentes, meus irmãos, que são circunstanciais. Se as coisas estiverem bem, aí eu sinto Deus. Se não estiverem bem, eu não sinto não. Olha que coisa louca, irmãos. É loucura. Porque a gente canta hinos da harpa cristã que dizem assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos quando? No momento que você mais sentiu a necessidade de Deus e viu que Ele estava perto. Mas por quê? Porque você deixou de lado a sua potencialidade para se renunciar a si mesmo. Porque tem gente que acredita demais em si mesmo. Não, hoje o culto, pastor, vai ser uma benção, porque eu vou ser o pregador. Hoje, não falando mal dos meus irmãos que cantam de forma alguma, mas tem muita gente por aí que diz assim: hoje o louvor só vai prestar porque vai ser eu que vou tocar, ou que vai ser eu que vou cantar. Como se os cânticos espirituais que o crente pronuncia no momento que está adorando a Deus fosse, meus irmãos, propriedade de alguém. Não é. O crente, meus irmãos, pode cantar coletivamente pelos hinos que a gente aqui adota, em congregação canta unido, mas de repente um pode ir ali entoar um cântico que nunca ninguém ouviu. Vocês se lembram do avivamento lá na Rua Azusa? De repente o Espírito Santo estava caindo ali entre os irmãos cheios do Espírito Santo, contristados pela palavra, pelo impacto do Espírito Santo, e de repente alguém começou a cantar um hino que ninguém nunca tinha ouvido. E de repente outra pessoa do outro lado da sala começou a acompanhar cantando o que aquele estava cantando. Como é que se explica? Eu disse: eu não sei. Só posso dizer que era o Espírito que estava ali operando num e no outro, era o mesmo Espírito. E de repente um saltou e disse: daqui está precisando de umas notazinhas do piano. Foi lá para o piano e começou a tocar. E ele, sem saber até onde iria, aquela melodia foi acompanhando, sem sair do tom. E aquilo ali proveu ali aos irmãos um despertamento, meus irmãos, singular, porque vimos a harmonia de Deus operar, porque todos se sujeitaram à vontade do Altíssimo. É bom estar na presença de Deus, é bom ouvir o que Ele nos diz, é bom se regozijar, ou regozijar-se na presença dEle. Por isso não perca a oportunidade, sinta aquilo que Ele é para você, ou seja, devolva o que é dEle. Não queira aquilo que é dEle para você, não, isso é renúncia. Eu falei de algumas partes sobre isso no retiro, semana passada. Ou seja, irmãos, tudo pertence a Ele e nada pertence a nós. Ora, se eu parto da lógica que a minha vida
essa vida que eu tenho aqui, que está falando para vocês, e a sua que está me ouvindo, é dele. Então a gente não tem mais nada. Porque a única coisa que a gente podia dizer que é propriamente nossa, é isso daqui. Ah, pastor, mas você não pode dizer que essa roupa é sua, não? Posso dizer que temporariamente ela é minha, porque daqui a pouco ela vai se rasgar, ela vai envelhecer, ela vai deixar de ser minha para virar pano de chão, ser todo mundo. Um carro que a gente tem hoje, a gente está com ele, amanhã a gente vende. Então, aquilo que é nosso, meus irmãos, que eu posso dizer que seria teoricamente nosso, definitivamente, deve ser dado para ele. E se isso daqui que é dele, pertence a ele, quanto mais os nossos bens. Aquilo que você tem. E olha aqui, eu gosto sempre de falar nesses termos, porque aquilo que o crente conquistou, ele não conquistou por causa dele próprio. Ele conquistou porque ele seguiu a orientação de Deus e Deus o abençoou. É muito diferente. Para que a glória não seja nossa, mas a glória seja dele. Tem muita gente descrente que diz assim: ah, aquele crente ali, ele parece que é tão simplesinho, mas ele consegue fazer mais coisa do que eu que me acho tal. É a bênção de Deus na vida do irmão. Não é outra coisa não. Por isso, meus irmãos, o bem que nós temos deve ser muito bem administrado, porque o bem que possuímos também é dele. E essa ideia de nós cuidarmos bem do bem, porque é dele, é uma renúncia para a nossa própria vontade, porque você diz assim: eu não vou fazer mau uso daquilo que Deus me deu. Um exemplo que eu não vou desconsiderar, muito embora pastor David Wilkerson, no seu livro Toca a Trombeta de Sião, tenha severas recomendações contra o uso da televisão, mas a televisão pode ser dado bom uso a ela, principalmente quando nós temos filmes cristãos, pregação cristã, e o crente deve entender que a televisão tem que ser para o bom uso do evangelho. Se ele faz mau uso, porque pode ser vista muita coisa feia e ruim, pode. Essas televisões smart aí que você conecta diretamente para a internet, você bota em YouTube, bota em vários canais, você pode ver verdadeiras aberrações, e isso corrompe o seu espírito e a sua alma e mostra que o que está imperando é a sua vontade. Mas vejam só, irmãos, Paulo diz: irmãos, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Ou seja, quando Paulo usa esse termo guardai-vos, ele está tendo cuidado que a igreja se preserve a si mesmo. Não é assim não? Que você pensa quando lê esse texto, guardai-vos, se preserve. Quando uma jovem donzela aspira por um casamento, a recomendação dos pastores, dos pais: preserve-se, minha filha, para o seu esposo, para o seu marido, porque isso não é coisa ruim não, é uma coisa boa, que trará satisfação. Ou seja, você mostrará que o seu amor está voltado apenas para uma pessoa e vice-versa. Ou seja, é uma cumplicidade relacional que você estabelece por conta da fidelidade. O mundo não pensa assim. Guardai-vos dos cães, do pensamento que diz que é possível ter relações antes do casamento, que é possível ter toques, aproximações, intimidades, porque já que se vai casar, qual é o problema? Meus irmãos, o mundo está de mal a pior. Percebam,
A corrupção moral, e eu vou dizer, a corrupção moral, por conta de algumas fontes de má informações que vêm dele, estão contagiando muitos crentes, que estão deixando a vigilância de lado, estão propondo cumprir a sua própria vontade. Por que que tanto jovem hoje cai em prostituição? Porque está achando que pode, é bom, ele está sendo influenciado pelo mundo, mal percebe, foi uma queda, pastor, foi uma coisa ruim, foi uma coisa ali que eu faltei a vigilância. Não, foi a influência do mundo que você não vigiou. A influência, sabe o que significa, irmão? É aquela palavrinha que fica lá no seu coração dizendo, você pode, tem problema não. Vocês se lembram da serpente lá junto com Eva? Eva naquela inquietação se comia ou não comia a árvore do bem e do mal, e a serpente disse, não, você pode, não tem problema não. Não, mas Deus disse que eu não posso. Não, Deus disse isso porque se você comer, você vai ficar igual a Ele. É só para aumentar o seu conhecimento. Deus não quer que você tenha tanto conhecimento. Há uma ilusão ali apresentada como se fosse algo positivo. E muitos jovens que não atentam para o que o pai e a mãe estão dizendo. Muitas pessoas que desrespeitam as suas namoradas estão praticando, até mesmo noivas, porque foram influenciados. Mais uma vez eu digo, guardai-vos dos cães, porque o sentido simbólico apresentado aqui de Paulo para os cães é de alguém feroz que está disposto a criar baderna, bagunça, comprometer o sentido moral das coisas. Aliás, se vocês bem lembram, Jesus também usou o mesmo termo de cães lá no Evangelho. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus disse, olha, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Ele colocou dois animais que, na simbologia aplicada por Jesus e por Paulo, eram imundos. Os porcos, nós sabemos que desde o Antigo Testamento eram considerados imundos. Os cães aqui eram cães bravos, cães que não tinham sentido realmente dócil da palavra, mas eram aquelas criaturas destinadas a fazer tudo o que queriam, fazer confusão, porque quando a pessoa faz tudo o que quer, ela gera confusão para ela própria, ela gera corrupção para ela própria, ela não traz nada de bom para ela própria. Por isso Paulo diz, guardai-vos dos cães. Eu falo a mesma coisa, guardai-vos dos cães. Paulo dizia, eu repito e não cesso de repetir, guardai-vos. Às vezes a gente tem como pastor, irmãos, chegar para determinados crentes, pegar ele aqui pelos braços e chacoalhar, para dizer, rapaz, não faça isso, atente para o que você está fazendo ou deixando de fazer. Lógico, isso não é um ato de violência, é um ato simbólico que eu estou apresentando aqui. A gente não pega ninguém para fazer isso, mas a fala da gente inspira esse tipo de cuidado e preocupação, para que as pessoas caiam em si e vejam o quão mal agem e procedem. Guardai-vos dos maus obreiros. Meus irmãos, vocês já perceberam que hoje em dia está cheio de igrejas por aí afora, como nunca se ouviu falar? Aí você diz assim, mas pastor, é bom ter muitas igrejas, porque Jesus não diz, quem comigo não ajunta espalha? Então estão espalhando a palavra de Deus. Sim, estão espalhando a palavra de Deus, e o bom é isso, mas o testemunho que essas pessoas estão dando é deplorável para o Evangelho de Cristo, é o problema para o Evangelho de Cristo. Pessoas sem reputação, pessoas que são induzidas simplesmente pelo ego humano.
eu quero ser pastor e eu vou ser pastor, não tendo nem vocação para tanto, ambicionam um posto pastoral como se isso fosse, meus irmãos, um título de nobreza hoje em dia. Vocês já pararam para pensar que hoje os pastores das igrejas mais modernas são verdadeiros nobres? Não pode ser tocado, só anda em carrão. Não estou dizendo que um pastor não possa ter um carro bom, não. Particularmente, esse rapazinho que vos fala, penso que ele não pode ter um carrão explorando a igreja, mas se ele trabalha e tem condição de ter um carro muito bom, ótimo. Se ele tem um trabalho secular que lhe rende bem, amém. Mas eu sou contra um explorador ficar dizendo para os irmãos, me dê um carro bom porque eu preciso. Não, um Fusquinha faz um trabalho bem bonzinho, irmão, para pastor desse jeito, e leva você de um lado para o outro. Pense num carro bom. Mas enfim, guardai-vos dos maus obreiros. Eu fico abismado, irmãos, porque a renúncia também envolve esse parecer. Eu às vezes fico muito preocupado e alerto, principalmente os nossos obreiros em nossas reuniões, para chamarem a atenção da igreja, já que a gente não pode estar em todos os lugares onde nós estamos, sempre, constantemente. Eu peço para os obreiros dizer, irmãos, avisem os irmãos, para não ouvirem muito desses novos pastores, porque o que tem de heresia, o que tem de ambição, o que tem de gente que quer se aproveitar das pessoas, e tem muita gente que consome, meus irmãos, esse tipo de gente. Hoje em dia essa palavra consumo está sendo utilizada até mesmo com essa expressão. Você vai assistir um vídeo do sujeito que prega heresia, você está consumindo ele. Isso dá ganho para ele, porque quando ele está lá no canalzinho dele, na internet, isso está dizendo, ó, teve mais uma pessoa visitando aqui, aí gera, me parece que é assim, um créditozinho maior. Irmão, se eles forem esperar por mim para assistir esses vídeos, vão perder muito dinheiro, porque eu não assisto, nem estimulo ninguém. Eu sempre estimulo os irmãos a procurarem coisas boas e positivas para ela. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos também da incircuncisão, ou como disse o texto aqui, que nós lemos, da cortadura. Tem muita gente que se vangloriava por ser judeu, circuncidado, e dizia, eu sou melhor do que o crente grego. Não é. Irmãos, ninguém é melhor do que ninguém, principalmente quando está em causa o seguir a Jesus, o ser discípulo de Jesus. Eu posso ser tão bom discípulo quanto um japonesinho dos olhos puxados lá no Japão, sem estar na minha igreja. Posso, é possível, porque Deus, meus irmãos, não se limita a um lugar. Deus está em vários lugares operando, porque Ele é Deus. Ele disse que a minha igreja não sucumbiria diante do inimigo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja do Senhor, meus irmãos, está aqui em Fortaleza hoje reunida, mas também está em outros pontos do mundo. Caso guardem fielmente esta palavra, com todas as letras, com todas as palavras, sem relutância, sem apresentar interpretações, porque o que tem mais hoje em dia é crente interpretando ou reinterpretando a Bíblia com uma mentalidade moderna. Um bocado de gente sabido. Um bocado de gente sabido achando que sabe mais do que a Bíblia. Dá para imaginar? Não, porque a Bíblia disse isso naquele tempo. Uma das coisas que eu aprendi na antropologia, quando estudava na faculdade, de fato é uma coisa positiva, é que você sempre tem que avaliar ou analisar um fato, historicamente falando, no lugar que ele aconteceu. Porque você tem uma capacidade melhor de compreender o que estava em causa neste tempo. Você jamais pode
à luz do tempo de hoje, querem interpretar uma coisa no passado. De fato, com respeito a fatos, é sempre assim que funciona. Mas a Bíblia, meus irmãos, não está apenas apresentando fatos. Ela apresenta uma palavra. Uma palavra que é viva e eficaz. Preste atenção. Essa palavra que é viva e eficaz, ela tem durabilidade, ou seja, ela é eterna. Ela não cessa com o tempo. Hoje o mundo está numa moda, amanhã está noutra moda, ela inventa uma moral, amanhã é outra moral, tudo inverte. A palavra de Deus, ela é sempre o que é. Jesus disse: nenhum tio se apartará desta Bíblia, nem da minha palavra, porque ela tem peso de ser o que é, sempre e eternamente. Ou seja, aquilo que a gente diz que é um atributo desta palavra, a imutabilidade, ela é imutável. Por que ela é imutável? Porque ela não deixa a gente se enganar. O mundo se engana na ilusão, achando que pode inventar e reinventar. E hoje em dia essa palavra está muito aí colocada, né? Reinvenção daquilo e daquilo outro. A palavra de Deus, meus irmãos, permanece sempre do jeito que ela é e do jeito que ela foi escrita, porque ela tem peso de glória. Ela não precisa de alteração, e o que ela disse vai continuar sendo a verdade. A verdade, não uma verdade, mas a verdade, doa em quem doer. Muito embora as pessoas queiram rasgar essa palavra, eu acho que o maior problema da renúncia está com respeito àquilo que está posto nela, porque ela é incisiva, irmãos. Ela fala constantemente que é necessário deixar tudo para seguir a Cristo. Deixar absolutamente pai, mãe, esposa, filho, bens. Mas note que não é uma fuga para a irresponsabilidade, não. É um afastamento para nós não colocarmos as nossas esperanças e expectativas naquilo que a gente não pode, não deve colocar. Ter família é maravilhoso, mas a família não pode ser o referencial da nossa eternidade. O nosso referencial é Deus. A nossa esposa ou o nosso esposo, por mais bem que a gente queira a ela ou a ele, não pode ser o nosso refúgio sempre presente, porque o nosso refúgio mais seguro é o Senhor. Deus não está querendo que a gente deixe de ter relações familiares, fraternais, amigáveis, não. Ele não quer que a gente coloque o coração nelas. Renuncie colocar o coração nelas, para colocar o nosso coração nele. Quando a gente coloca o coração nele, aí a gente ama a esposa como convém amar. A gente ama o esposo como convém amar. Ama o pai, o filho, o parente. Mais uma vez eu ressalto, o inimigo. Irmãos, nesse tempo de polarização política, e eu encerro aqui, tem muita gente que diz o seguinte: aliás, há uma proclamação de ódio, é nítido, seja da direita, seja da esquerda, e tem muito crente se deixando levar por isso daí. Mas o crente, meus irmãos, não pode afastar a posição dele de renunciar, muito embora exista um direito legal e tudo, de amar quem quer que seja, porque todos são pecadores. Se não confessarem o nome de Jesus, vão para o inferno, serão condenados. Não estou falando aqui de partidarismo, não. Estou falando de cristianismo, de ser discípulo de Jesus. Ainda que os sujeitos venham e façam mal a gente vai amar. E a gente vai declarar a palavra de Deus.
vai fazer o que Jesus disse: se colocarem a gente perante os reis, perante os tribunais, não se incomode não, porque o Espírito falará por vós. Eu confio nessa promessa, eu me apego, mas o Espírito vai falar com um coração cheio de amor e piedade por aqueles que nos perseguem. Afinal, esse é o lema na Batista, irmãos, que nós somos ovelhas, como disse Jesus, lançadas entre lobos, e nós precisamos renunciar muitas vezes essas benesses de circunstâncias, porque podemos ser mal influenciados, e amar de fato. Entendam mais uma vez, eu não estou aqui dizendo que a gente deve concordar com os erros, jamais, mas a gente não pode esquecer de amar, porque queira você, queira não, Deus amou a todos. Deus amou a todos e exige que todos se convertam, porque se não se converterem, no dia do grande juízo receberão a sua paga. E nós, no dia do tribunal de Cristo, se não praticarmos as obras que precisamos praticar, e a renúncia é uma delas, nós também não seremos galardoados. Aliás, o crente não trabalha para ser galardoado, receber um galardão. O crente trabalha como alguém que é não merecedor de nada. E eu acho que ele produz muito mais, compreendendo que ele não é digno de nada, do que ele ficar dizendo assim: eu sou digno, por isso eu vou receber. Talvez a sua frustração seja grande lá, quando chegar no dia da recompensa e não receber aquilo que você imaginava que iria receber. Eu acho que é mais coerente a gente dizer: eu não recebo, eu não sou digno de nada, eu não fiz nada, o que eu fiz foi muito pouco, não merece nada, e de repente você tem uma surpresa naquele tão glorioso dia. Mas antes de qualquer coisa, aprenda o caminho da renúncia. Vamos ficar de pé nessa noite. Soberano e eterno Deus, Pai bendito, Senhor de toda glória, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Aqui, Senhor Deus, apresentamos as nossas vidas e a nossa própria vontade, para que tu possas, Senhor Deus, operar segundo o teu querer, segundo a tua vontade. E opera, Senhor Deus, de forma cirúrgica em muitos corações, porque precisamos, Senhor Deus, compreender a dimensão do significado da renúncia para podermos viver neste mundo, Senhor Deus, como discípulos teus, fazendo o que convém aos santos, à tua igreja, apoiada na tua palavra, e vivendo a experiência contigo hoje e sempre. Meu Deus, abençoa todos os irmãos que estão aqui, abençoa todos que de alguma forma serão beneficiados por esta palavra, e por outras mais que ainda virão, abordando o mesmo tema e outros correlacionados. Opera, Senhor Deus, e nós te agradecemos pela presença do teu povo aqui reunida nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Para ser bem rápido, irmãos, na